Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Chegamos ao final de mais um livro, vamos ler Mateus capítulo 28. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: "Não tenham medo", disse ele. "Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse." As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão." Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: "Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós o defenderemos para que não se complique." Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: "Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos." Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Sim, chegamos ao fim de mais um livro das Escrituras. Que top, hein? Você está lendo junto conosco. Neste último capítulo de Mateus, vemos que o nosso Senhor ressuscita. Depois de ser humilhado, agora ele está de pé. A ressurreição é, sem dúvida, a notícia mais sensacional e inacreditável do Evangelho. Já experimentou falar sobre isso para alguém? Conversar de verdade sobre isso?
Lembro que uma vez eu estava no trabalho e começamos a conversar sobre a ressurreição. Lembro que logo no início da conversa eu percebi o olhar estranho na face das pessoas. Era como se eu estivesse falando o maior absurdo. O fato é que Jesus ressuscitou e abriu o caminho para nós. Depois de tudo que aprendemos neste Evangelho segundo Mateus, percebemos que Jesus estava nos preparando desde o princípio para este momento. Fico imaginando a explosão de alegria que aquelas mulheres tiveram ao ver Jesus no caminho. Elas abraçaram seus pés e o adoraram. Ah, que momento magnífico! Um dia poderemos fazer o mesmo. Me chama a atenção que Jesus diz para aquelas mulheres: não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Sim, todo medo agora não se sustenta. Afinal, ele vive. Então nada mais deve nos apavorar. Nada mais nos apavora. Mas após falar do medo, ele chama os discípulos de meus irmãos. Aquele que era o unigênito do Pai, o Filho único, agora conquistou irmãos e irmãs para a família do Pai. Agora os discípulos de Cristo fazem parte da família celestial. Mano, isso é a notícia mais sensacional de todas. Ele nos fez família. Esta perspectiva é transformadora, porque se fomos feitos família, agora precisamos viver a cultura da família. Mateus é apressado nesta parte e deixa claro: a família tem um negócio e cabe a todos os membros da família cuidar do negócio da família. Há uma missão a cumprir e um propósito a viver. É necessário continuar o negócio do filho mais velho. E qual era o negócio dele? Vendo o final do capítulo de Mateus, poderíamos dizer que o negócio da família é adoção, é ampliar a família. O pai parece querer muitas pessoas, muitos filhos sentados à mesa. Por isso Jesus olha para seus novos irmãos e diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Ou seja, vão e aumentem a família. Vejo um grande paralelo com o Éden. Vão e multipliquem. Jesus restaura a missão inicial. Vão e multipliquem e povoem a terra e encham a terra. Gerem filhos e filhas de todas as nações. Gerem mais irmãos e irmãs. Isso é extraordinário. Ele foi até as últimas consequências por este propósito. E agora está conosco. E agora é a nossa vez. A nossa vez de gerar mais irmãos e irmãs. Depois de tudo que vimos e ouvimos, você está tão comprometido quanto Jesus com o propósito? Olha, você está tão comprometido quanto ele em gerar filhos para o Pai? O fato é que, também em paralelo a Gênesis 1:2, vemos Jesus restaurar a base da família, a obediência. A obediência é nossa proteção e nossa garantia. A cultura da família celestial é a obediência. E se somos agora irmãos de Jesus, também devemos ser obedientes ao comando. E qual foi o comando? Vão! Perceba que essa família não se importa muito com garantias. Ele não promete que será fácil, afinal, ele mesmo foi humilhado e crucificado. Mas ele deixa apenas uma garantia: na segurança da obediência, em cumprir o propósito.
E se, e somente se, estivermos no propósito, Ele nos garante que estará conosco até o fim. Sim, Ele nos garante a relação, Ele nos garante o relacionamento, Ele nos garante que não estaremos sozinhos, Ele nos garante que enquanto estivermos no negócio da família, Ele estará conosco. Que nunca mais ouçamos aquela frase que entrou em casa dizendo: onde você está, Adão? Se ouvirmos a voz, que a nossa resposta seja: Pai, não se preocupe, estamos bem aqui, cuidando do negócio da família. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.